Bom dia, povo de Deus, da Igreja de Deus, denominada Batista do Parque São Basílio, e você que não é membro da nossa igreja, mas é membro de outra igreja, e que esteja também assistindo esse culto, bom dia para você, porque você também faz parte do povo de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco agora, nesse momento, onde quer que você esteja nos assistindo, em sua casa, sentado na sala, talvez deitado no seu quarto por causa da saúde, mas talvez fora da sua casa, fazendo uma outra coisa, não importa, mas você nesse momento está fazendo possível esta realidade, a igreja, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, continuando a se manter como igreja, apesar das restrições nos impostas, né, por esta pandemia, que nós esperamos não demore mais muito tempo, por isso que as nossas orações devem ser sempre canalizadas nesse sentido. Senhor, ensina-nos a voltar, não é? Porque quando nós pedimos a Deus para nos ensinar a voltar, nós estamos pedindo para voltar, não é? Só que nós não queremos voltar de qualquer maneira, atabalhoadamente. Nós queremos voltar sabendo por que nós estamos voltando agora, como é importante voltar. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, você minha irmã, você meu irmão, que está agora nos assistindo, acompanhando, tornando possível, como eu disse, este culto. Nós estamos sob a direção do Espírito Santo de Deus, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, mas o Espírito Santo de Deus usa pessoas, né? Usa servas suas para fazer as coisas que Ele quer acontecer. Na boa parte das vezes é isso que acontece. Há momentos quando o Espírito tem que agir, não é? Somente por Ele. Mas na maioria das vezes, nós somos instrumentos de Deus, somos instrumentos do Espírito de Deus para fazer acontecer as coisas. E por isso que nós temos alguém dirigindo as partes do nosso culto, e nós queremos então passar a palavra para um dos nossos vice-presidentes, o irmão Fred, para que ele então faça a direção também deste culto de domingo, né, de manhã. Bom dia, amada igreja. Quero cumprimentar também todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estender também esse cumprimento aos nossos amigos e amigas que assistem e que prestam esse culto conosco nesta manhã. O nosso culto de hoje pela manhã tem como tema Mantendo em Ordem Nossa Escala de Valores. Eu quero convidar a todos para que leiam comigo o texto de confissão que será projetado. Leiamos todos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O texto está em Lucas 14, 25 a 27. Quero convidar o nosso irmão Valcir para o hino congregacional. Logo de manhã, 401 do Inário para o culto cristão. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 5, de 1 a 3. derramar
pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura noite, brilha a tua luz, e em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Confissão. Convido a igreja a ler comigo o texto contido em Provérbios 3:5. Leiamos todos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O momento de oração será dirigido pelo nosso pastor Valdemir. Nós temos feito, irmãos, vamos fazer enunciados e os irmãos transformarem os mesmos, né? Seus pedidos, súplicas e de oração ao Senhor. Começar como temos sempre começado. Ensina-nos, Senhor, a voltarmos ao nosso culto presencial. Senhor, te pedimos pela tua igreja, pedimos a tua direção, tua orientação para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós na tentativa de fazer vencer a escuridão. Senhor, como igreja tua, ajuda-nos a, neste mundo, neste bairro, a socorrer aqueles que em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados estão, às vezes tão próximos da gente. Meu Deus, tem misericórdia que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão e a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio da saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das nossas terras devastadas, queimadas, também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade. Dá sabedoria, Senhor, ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos recém-possados e aos políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados.
Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor, perfeito e real, por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas, em amparo dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade, Senhor, das crianças abusadas. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nesta árdua luta e que se juntam aos que nos hospitais e nos centros de saúde salvam vidas, colocando as suas em risco. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, com os gemidos dos nossos corações. Oremos pelos pais e mães de oração. Pela nossa lista de enfermos. Pela letra que começa o seu nome, você tem nessa lista uma relação de pessoas enfermas que estão contando com a sua intercessão diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia do teu povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo no Tajiquistão. A República do Tajiquistão, com 8.875.000 habitantes, faz parte da Ásia Centro-Norte. Em termos de religião, o povo é 93,6% muçulmano, 5% agnóstico, ateu e sem religião, 1% cristão, 90 mil, e 1,4% de outros religiosos. Entre os 90 mil cristãos, 74.200 são ortodoxos, 9.700 são protestantes, 2.000 são ortodoxos do Velho Rito, 1.350 são adventistas do sétimo dia, 1.000 são católicos romanos, 1.000 são testemunhas de Jeová e 750 são de outros grupos cristãos. Entre os 9.700 protestantes, 5.500 são pentecostais ou neopentecostais, 1.000 são batistas, 800 são luteranos, 200 são metodistas e 1.700 restantes são indenominacionais. Mas organizações dos direitos humanos têm denunciado às Nações Unidas que o Tajiquistão restringe de forma incisiva a liberdade de religião e crença, assim como a liberdade de expressão e o direito de associação e reunião. O governo tajique, inclusive, determinou a proibição da assistência a cultos religiosos de quem tiver menos de 18 anos, com exceção dos ofícios fúnebres, e determinou também a censura nos sites religiosos. 3, ultimamente, são os segmentos religiosos mais visados pelas autoridades tajiques. Primeiro, os muçulmanos xiitas e sunitas conservadores. As autoridades que são muçulmanas sunitas alegam que esses muçulmanos xiitas e sunitas conservadores estão favorecendo as ações
de grupos islâmicos radicais no país, como o do Estado Islâmico. Tem-se constatado isto, mas o apoio é de uma minoria, só que as represálias atingem a todos. As mulheres muçulmanas são proibidas de usar a burca e os homens muçulmanos as suas barbas longas. A polícia costuma parar para interpelar mulheres com a burca, obrigando-as a tirar tal cobertura, e homens com barbas longas também são parados, havendo denúncias de que a polícia às vezes corta as suas barbas na própria rua. As mesquitas só podem funcionar com a autorização do governo, de forma que as mesquitas desses grupos xiitas e sunitas conservadores foram todas fechadas, assim como suas escolas. 2. Testemunhas de Jeová. As autoridades os acusam de antipatriotas por se recusarem a votar, de servir as forças armadas e por perturbação da ordem. O governo tem fechado diversos salões de culto desta seita, confiscado as suas literaturas, multando a dezena deles, prendendo-os e os torturando. 3. Protestantes ou evangélicos. São acusados de proselitismo abusivo, pois são os cristãos protestantes os que têm missões entre os tajiques, a população majoritária do país, trabalhando inclusive pela conversão dos muçulmanos. As autoridades costumam chamar os protestantes de alienígenas, porque eles são, na maioria, descendentes de russos, mas não são ortodoxos russos. Há igrejas que estão sendo fechadas sem fundamentos legais, reuniões que estão sendo interrompidas de forma violenta. Se houver crianças, as crianças são presas, literatura que está sendo confiscada, inclusive calendários, e pastores e líderes que estão sendo presos ou multados sob acusação de extremistas. Vamos orar, irmãos, pela Igreja de Cristo no Tajiquistão, pelos nossos irmãos, pela família de Cristo nesse lugar. Nós temos, irmãos, o nosso momento de missão, nosso momento de oração, nosso momento missionário, quando oramos por parcerias e parceiros que fazem parte do nosso trabalho de missões. Vamos ouvir então o Conselho Missionário nos falar sobre os parceiros ou parcerias de hoje. Missionária Camila, também da Cruzada Estudantil, tendo trabalhado juntamente com Liege em muitas ocasiões, na mesma organização missionária. Nós queremos manifestar a nossa alegria porque podemos ter missionários tão efetivos, tão dedicados na causa de nosso Deus. A nossa irmã Liege está ali nesse final de ano, na sua casa, passando os dias com a sua família e ali trabalhando também. Envia esse pequeno cartão postal, esse pequeno vídeo à igreja, que está uns dias atrasados, mas ainda assim manifesta a nossa alegria de podermos contar com esta parceria. Igualmente, a irmã Camila Paz, também é nossa missionária da Cruzada Estudantil. As duas irmãs, as duas missionárias, trabalham nesta mesma organização. Cruzada Estudantil, antiga Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, dedicada a estudantes. Então, que essas duas nossas irmãs, que nos enviam também informações contínuas, sejam abençoadas por Deus. Oremos por elas neste momento missionário deste dia. Queria então convidar os irmãos para orarmos
pela cruzada estudantil que realiza no mundo cristão um trabalho tão importante. Oremos. Agradecemos a Deus porque inspiraste servos teus de coração missionário a criarem uma organização tão importante como a cruzada estudantil. Abençoe as nossas missionárias Liege e Camila, que nos têm trazido informações contínuas dos seus grandes trabalhos, que eles sejam, ó Deus, que elas sejam constantemente inspiradas e dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Proclamação e edificação. Leamos juntos o versículo projetado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. A celebração da palavra será realizada pelo nosso querido pastor Valdemir. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, irmãos, versos de 1 a 3. Êxodo 20, de 1 a 3. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses, além de mim. Ele era um atleta no ápice em sua universidade, bom estudante, mas procurou seu professor, um cristão fiel a Jesus Cristo, para desabafar. Ele estava quase em estado de choque. Havia recebido uma terrível notícia, estava suspenso da universidade por fraude. Era um trabalho e não declinou corretamente as fontes da onde ele tirou aquela informação, dando a entender que os pensamentos eram dele. Na correção isso foi descoberto, isso não foi tolerado. Ele dizia para aquele professor: eu não imaginava que eles poderiam levar tão a sério as regras que foram criadas. O que é certo para uns, de repente, é errado para outros, e vice-versa. E, afinal de contas, mestre, leis são feitas para serem quebradas, não é? Aquele professor cristão disse se sentir tremendamente penalizado por aquele moço, não somente por causa da suspensão, mas também por causa desse conceito que ele tinha, que o errado para uns pode ser certo para outros, ou vice-versa, e que regras são feitas para ser quebradas, ou leis são feitas para serem quebradas. Sabe, irmãos, isso até pode funcionar quando se trata de certos costumes, por causa da região e por causa da cultura. Por exemplo, em certa região da Indonésia, se você for à casa de alguém e se sentar e resolver cruzar as pernas, nunca deixe aparecer a parte de baixo da sola do seu sapato ou do seu chinelo. É desrespeito para as pessoas da casa, é ofensivo, eles vão se sentir ofendidos e provavelmente convidar para você ir embora. Para nós, se você cruzar as pernas e ver a sola do sapato se não tiver furada, não é lá grande problema. Bem, nesse caso nós diríamos que é um erro para as pessoas dessa região, mas obviamente não é um erro para outras pessoas em outros lugares. Mas quando a questão é ética, quando a questão é moral, é realmente espiritual, então não existe esse negócio de ser errado para uns e certo para outros. A recusa em se viver segundo os padrões morais de Deus há sempre de trazer transtornos, resultados ruins, seja aonde for e em que cultura for.
O não se viver segundo a vontade de Deus há sempre de trazer experiências amargas. E a gente sabe, irmãos, que às vezes essa questão de cultura é problemática mesmo, né? Me lembro de Don Richards falando da história, uma das suas experiências missionárias, né? De missionários na Nova Guiné, hoje chamado Papua Nova Guiné, e fazendo um trabalho de evangelização com as tribos, e eles disseram que era um tipo de tribo, havia uma tribo que era muito emotiva, por tudo eles choravam, por tudo eles riam, e ficavam de pé pelas coisas, às vezes as mais simples, né? E quando falavam então dos milagres de Jesus, era uma choradeira, sabe, era o jeito deles. Aí um dia chegou o pastor, contou a história de Judas comendo à mesa do Senhor, de Judas vendendo Jesus por 30 moedas. E ele disse, bom, quando eu acabar de contar isso, vai ser um Deus nos acuda. Eles vão até cair no chão. Ele ficou perplexo, irmãos, porque não houve nenhuma reação. E ele não entendeu, eu acho que eu contei mal, de repente não consigo falar bem o dialeto deles. Voltou, contou a história. E nada, não houve reação nenhuma. E ele disse, vocês entenderam o que eu estou contando? De um seguidor de Jesus que teve a coragem de vendê-lo? O que vocês acham disso? Para nós, Judas é um herói. Na nossa cultura, quem trai o outro, quem vende o outro é um herói. É porque tem muita coragem. Então, pastor, isso aí não nos comoveu nem um pouco. Os irmãos imaginem que situação difícil, né? Que contexto difícil, né? Mas era uma questão, de qualquer maneira, de compreensão. Claro que isso é um pecado sempre. Trair é sempre pecado, vender o outro, então, nem se fala, né? É sempre pecado. Mas, às vezes, a escuridão espiritual é tão grande que a cultura consegue sufocar a pequena luz que precisa entrar e precisa haver nessas situações. Mas são casos raros. Isso raramente acontece, é um ou outro caso. Os 10 mandamentos. O decálogo é um resumo do padrão moral de Deus para nós que somos o seu povo. Eles expressam o padrão de Deus para o seu povo, por isso o decálogo é algo que vai além das palavras, por isso os 10 mandamentos vai além da letra, do literal. Jesus deixou isso claro. Literalmente falando, por exemplo, a guarda do 7º dia, o sábado, se aplicava tão somente aos judeus, porque eles, ao prefigurarem o povo de Deus, que somos nós hoje, tinham um dia no qual celebravam a criação. Isto porque chegaria o dia quando se celebraria a recriação, a nova criação de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, obrigados por uma lei escrita, eles davam o último dia a Deus como um memorial da criação de um mundo que foi criado perfeito, mas que o pecado feriu, que o pecado sujou. Guardavam um dia que significava descanso, a palavra sábado quer dizer descanso, prefigurando, na verdade, o descanso maior que viria. E muitos, entendendo mal, errado, isto, transformaram o dia do descanso num dia de muito cansaço, num dia de muita opressão. Mas por causa de Jesus Cristo, nós damos hoje a Deus o primeiro dos dias. Como um memorial também, um memorial da ressurreição de Jesus Cristo, que anuncia a recriação, a vinda de um mundo novo, que a Bíblia chama de os novos céus e da nova terra. Mundo este que o pecado jamais há de sujar, jamais há de manchar, porque o povo de Deus que nele estará não terá mais a presença do pecado. A princípio, essa é uma verdade inexorável para nós. E o princípio da lei de Deus, então, continua sendo esta, muito além da letra. Há um dia que nós chamamos de o dia do Senhor, que é para ser honrado como o dia da ressurreição de Jesus Cristo, como expressão do amor de vidas e corações que estão sob a graça de Deus, a lei de Cristo, e que ao invés de ser um dia para um povo racialmente específico guardar, é hoje algo para todo o povo de Deus, independentemente da raça e do lugar na qual estão vivendo. Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Fica claro que existe uma característica nacional nesses 10 mandamentos, que começam falando de um povo que foi tirado do Egito.
um povo específico, mas está claro que esses mesmos 10 mandamentos trazem seus aspectos universais e que tem a ver com o fato de que os 10 mandamentos, como grande parte do Antigo Testamento, era uma espécie de figura do que haveria de acontecer em Jesus Cristo, por isso eles são válidos para a nossa vida hoje. Então, quando o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim, esta foi uma determinação que, como prática do povo de Israel há 3.000 anos, significava que tal prática haveria de identificar o povo de Israel de todos os tempos, a igreja de Jesus Cristo. Este mandamento é o primeiro, porque sem a obediência a ele, todos os demais, todos os outros, perdem a razão de ser. Os hebreus, hoje nós os chamamos de judeus, após 430 anos de escravidão, oprimidos sob as mãos dos egípcios, ganharam a liberdade e sabiam que deviam esta liberdade à ação de Deus. A ação de Deus que lhes ouvira as orações, que lhes ouvira o clamor, que lhes abrira o mar vermelho, que lhes mandara o maná dos céus e os fez caminhar para uma terra que lhes fora dada. O Deus que, em reconhecimento, esperava ser o único nome a ser cultuado. Os hebreus, ao olharem a história que estava sendo deixada para trás, eles tinham de entender as razões pelas quais Deus era o único Deus. Mas nem sempre eles conseguiram pôr isso em prática. Para nós, a obediência a este mandamento é uma questão de gratidão. Hoje é uma questão de gratidão, não é uma questão só de mandamento, é uma questão de gratidão. Porque sem Jesus Cristo, todos nós somos escravos. Escravos do pecado, vivendo sob o domínio de um tirano cruel e impiedoso chamado Satanás. Mas por meio de Jesus Cristo, sendo crucificado, Jesus crucificado, Deus nos concede a liberdade do cativeiro de Satã. Ao explicar a sua missão entre nós, o Senhor Jesus Cristo disse que fora ungido pelo Espírito do Senhor, que o enviou para levar boas novas aos pobres, anunciar liberdade aos presos, dar vistas aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Lucas 4,18. Libertar foi a missão de Jesus Cristo, preso na cruz. Ele, ao mesmo tempo, nos libertava da prisão das nossas almas. Mas com a liberdade vem a responsabilidade. Deus não havia tirado o povo hebreu do cativeiro no Egito para que tal povo vivesse da maneira que quisesse viver. Deus tinha propósitos para o seu povo, porque Deus sabe que liberdade sem responsabilidade, sem deveres, acaba se tornando também numa escravidão. Deus não nos tirou da escravidão do pecado para que nós vivêssemos ao nosso bel prazer, mas vivêssemos segundo o prazer de Deus. E quando se vive segundo o prazer de Deus, se vive de verdade e se sente o verdadeiro prazer também, como seres humanos que somos, mas o começo para isto, o início disto é reconhecer que ninguém pode ocupar em nosso coração, em nossa mente, o lugar que é de Deus. Quando Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas, nós nos tornamos politeístas, adoradores de vários deuses, e normalmente começamos adorando a nós mesmos, mas depois surgem outros e outros nomes que vão ser cultuados. Qualquer coisa que nos controle, qualquer coisa que nos domine, qualquer coisa que mereça mais a nossa atenção do que a vontade de Deus, ou alguma coisa que de repente seja mais importante do que o nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, do tipo importância, emprego, estudos, dinheiro, negócios, a própria religião, o sexo. Essas realidades, se forem colocadas no lugar de Deus ou se tornarem para nós mais importantes do que Deus e a sua vontade, se tornam em deuses para nós. Mas Deus não aceita concorrentes. A expressão não terás outros deuses diante de mim, na língua hebraica,
língua na qual foram escritos os 10 mandamentos, é a mesma expressão que o marido usa para a esposa, ou a mulher usa para o marido, quando diz: eu não posso admitir que você tenha um outro marido além de mim, ou eu não posso aceitar que você tenha uma outra mulher além de mim. A mesma composição, a mesma fraseologia que está nos mandamentos é esta. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, o lugar central em nosso coração, alguém vai ocupar. Alguém ou algo vai ocupar, e quando isso acontece, as nossas orações não passam de palavras, não passam de palavras ao vento. Nós não conseguimos ver em nossas almas a Deus, e as pessoas não podem ver Deus em nós. Deixe Deus em segundo lugar na sua vida, você vai experimentar a tragédia de saber e de sentir que as suas orações são meros palavreados. Mas sabendo o quanto para nós seres humanos entronizar em nossos corações alguém que não podemos ver, que não tem a forma que nós temos, é difícil, porque nos parece alguém distante, estranho. Foi por esta razão, amados, que Deus nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Deus veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus que se fez gente como a gente. É a palavra de Deus que se tornou gente para entrar em nossas mentes e entrar em nossas vidas, entrar em nossos corações e corrigir os nossos garranchos quando tentamos escrever as coisas na vida sem Deus. Em Jesus Cristo, Deus chegou até nós, veio montar sua tenda entre nós, para que melhor nós pudéssemos compreendê-lo e aceitá-lo como absoluto em nossas vidas. Quando uma pessoa se achega a Jesus, ela se achega a Deus. Quando alguém toma Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, Deus está sendo o Senhor dela também. Em Jesus Cristo, Deus tem a nossa forma. Em Jesus Cristo, Deus se torna um de nós e assim pode nos compreender em nossas fraquezas, para que em nossos relacionamentos com Ele, nós o coloquemos então acima das nossas retóricas, como o primeiro de tudo em nossas vidas, para que nós o amemos sobre todas as demais coisas que podemos amar, para que assim possamos nos amar e também amar ao próximo. O Senhor Jesus nos lembra que a quebra de qualquer um dos mandamentos, sob a graça de Deus, nos torna desobediente a todos os demais mandamentos. Então, se Deus não for mesmo o primeiro de tudo e antes de tudo em nossas vidas, as nossas histórias vão nos mostrar como pessoas culpadas dos demais mandamentos. Passamos a ser culpados de todos os mandamentos. Não fora o amor de Deus em Jesus Cristo, isso seria nossa perdição, mas porque Ele, Jesus, levou sobre si a nossa perdição, sempre há chance de colocarmos Deus em primeiro lugar e assim continuarmos a ser vistos por Deus em Jesus como perdoados, como justificados. Perdoados, mas com vidas inócuas, vazias, incoerentes, precisando ser sacudidas para não deixarem que o lugar que é dele, de Deus, como Pai, Filho e Espírito Santo, seja ocupado? Não somos salvos para isso. Nós somos salvos para que em nossas vidas seja vista a primazia de Deus, seja visto realmente um relacionamento tão grande com Deus que passa a existir por causa do nosso amor para com Ele, não porque tenhamos medo ou sejamos obrigados ou tenhamos temor de um determinado tipo de castigo ou, quiçá, o castigo eterno. Porque, meus amados, se vivermos assim, mesmo nos intitulando cristãos, mesmo dizendo que somos posse do Espírito Santo em Jesus Cristo, se vivermos, no entanto, colocando Deus em segundo plano, vamos ser privados da liberdade na expressão maior da palavra, pois, como diz a palavra, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Mas vamos nos lembrar de uma coisa extremamente importante, irmãos. Onde está o Senhor, está o Espírito do Senhor, e ali a liberdade. Mas Deus não está no coração onde se divide um lugar com Ele. Deus não está na vida que acha que pode dividir a supremacia sobre aquela vida
com mais alguém ou com mais alguma coisa, e aí então não há liberdade. Por isto, ninguém ou nada, além do Senhor, deve ocupar o nosso lugar. Por isso, esta deve ser a nossa luta constante, não é? Mas motivada por o amor, não motivada por medo ou por outra coisa, senão a coisa fica por demais desgastante e vamos perdendo também o sentido das boas novas que são o Evangelho. Nós devemos, no entanto, insistir, à luz do amor de Cristo, que nos constrange a deixar isso patente, visto, ninguém ou nada além do Senhor pode ocupar o lugar que é dele na minha vida, na minha história. Que Deus nos abençoe a todos. Giovana. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. E espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida
Irmã Giovana Dutra, que Deus lhe abençoe, esteja sempre presente em sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Louvor e consagração. Convido a igreja a ler em uma só voz o texto projetado. Leiamos todos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 6. Quero trazer à igreja um comunicado do irmão Gilberto a respeito da programação da nossa união de casais. Hoje terá mais uma palestra que será reproduzida às 17h30. Então, convido a toda a igreja, especialmente aos casais, não deixem de participar da nossa união. Convido agora o nosso ministro de música para o momento de dízimos e ofertas. Entoaremos o hino 390 do Inário para o Culto Cristão. Falar um pouco sobre o milagre da contribuição que o pastor tem nos lembrado, dizer que as contas da igreja, né, vão aparecer aqui no vídeo para os irmãos, aqueles que quiserem também fazer, trazerem seus dízimos, suas ofertas durante a semana na igreja também poderão fazê-lo. Filhos da luz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8. Filhos da luz que tem de salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tendes certa vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando. Andai na luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Estai então bem preparados, estai então bem preparados, vivendo em luz, vivendo em luz. Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor, bendito servo
que ele então achar, servindo com amor, buscam prazer no céu, entrando, os salvos cantam, exaltando, os salvos cantam, exaltando ao Deus de luz, ao Deus de Faremos agora a apresentação dos nossos aniversariantes. Farei a leitura dos que fazem aniversário nessa semana e dos que também completam mais um ano de casamento, de vida conjugal. Sabino Orlando, Fábio de Oliveira Fragoso, Nataniel Adams Teixeira Brito, Carlos Roberto de Souza Coelho, Terezinha de Jesus Calzolari Silva, Albanésio Jorge Barroso Peçanha, Gustavo Veloso de Castro Monteiro Pinto, Irene Alves de Souza, Maria de Fátima Dopazo Melo, Monique Ataíde de Souza Martins, Cirlei Barcelos Moreira, Daniela da Cruz Borges. Agora, os que fazem aniversário de casamento. Jonas e Elizabeth, 37 anos, Leonardo e Rosemary, 14 anos, Cleide e Gilberto, 26 anos, Mário e Lucília, 47 anos, e Valmir e Irene, 50 anos. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Oremos juntos, meus irmãos e irmãs. Pai querido, te apresentamos as vidas, Senhor Deus, de nossos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida nessa semana, Pai. Te apresentamos também, Senhor Deus, aqueles casais que completam mais um aniversário de casamento, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor Deus. Que o Senhor possa se fazer presente na vida deles, Senhor Deus, que eles estejam, todos nós tenhamos, Pai, um ano, Pai, de maior proximidade contigo, Pai, de maior intimidade contigo, ó Pai. Que o Senhor possa também, Senhor Deus, abençoar as suas famílias, Senhor Deus, os seus lares, proteger de todo o mal, Pai. Te agradecemos também, Senhor Deus, e apresentamos a Ti, ó Pai, o nosso louvor em obediência, ó Pai. Te apresentamos os nossos dízimos, ó Pai, e ofertas. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar presente também na vida, ó Pai, de todos aqueles que dizimaram e ofertaram, Senhor Deus, que nunca lhes falte nada, Pai. Que o Senhor possa também abençoar aqueles, ó Pai, que por dificuldades financeiras e por desemprego não puderam contribuir nesta oportunidade, Senhor Deus. Abençoa também, Pai, as mãos dos que vão administrar esses recursos, para que administrem e apliquem com sabedoria e com eficiência em prol da Tua obra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Declaração final. Leiamos o texto projetado. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Marcos 12, 30. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor volte para nós o seu rosto
e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos no final dos nossos cultos: lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.